A pedido de alguns inscritos, tentaremos responder nesse vídeo se vale ou não a pena investir em Unipar Carbocloro pensando em dividendos para uma carteira previdenciária e porque afinal a ação vem caindo. Muita gente tem se perguntado o porquê de toda essa queda em Unipar Carbocloro que nos últimos 6 meses acumula quase 20% de queda. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E o Unipar Carbocloro, que detém código em bolsa UNIP3, UNIP5 e UNIP6, vem apresentando uma queda forte nos últimos 6 meses, da ordem de 20%. No acumulado dos últimos 12 meses, a queda é de 10% e no último mês, a queda é de 2%. Mas olha só a diferença quando você pega os últimos 5 anos, alta de 314%. E se você pegar aqui o máximo do gráfico do Google, você tem 700% se você considerar desde 2006. Então foi um excelente investimento. Por isso o interesse de muitos investidores a respeito da companhia. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento. O primeiro ponto sobre a Unipar seria qual o ramo de atuação da Unipar. O que ela faz, em qual segmento ela está operando hoje no Brasil. O setor da Unipar é o químico e o petroquímico. Ela é a maior produtora de cloro, soda e PVC aqui do país e da América do Sul. A companhia iniciou suas atividades em 1969, passou por muitas dificuldades, por vários ciclos econômicos, mas hoje completou seu turnaround e vem se tornando uma empresa extremamente lucrativa. A companhia tem plantas em Cubatão, Santo André e também na Argentina, justamente para atender demandas de países próximos. Dentro aqui da composição acionária do capital social da Unipar Carbocloro, o que nós temos? Que o controlador é o Vila Velha, administração e participações, e depois do Vila Velha temos o Sr. Luiz Barsi Filho, que detém uma participação de quase 14% em Unipar Carbocloro. E muita gente se pergunta como o Barsi conseguiu adquirir uma participação tão relevante numa empresa que hoje detém um valor de mercado da ordem de 8 bilhões de reais, de tal modo que 14% seria algo próximo de 1,1, 1,2 bilhão de reais. Acontece que o Barsi compra Unipar Carbocloro há muito tempo. Ele ficou mais de 10 anos adquirindo ações da Unipar. Ele chegou a comprar a Unipar a 25 centavos. Mas não se engane, ele comprou a 25 centavos, mas houve ali alguns eventos corporativos, em especial um grupamento que ocorreu no ano de 2014, que foi de 1 para 10. Dessa forma, 10 ações de Unipar da época se tornaram uma ação. É por isso que hoje você verifica as ações de Unipar sendo cotadas aqui a 80, já chegaram a 100 reais. O pico aqui foi da ordem de 110 reais. Isso no gráfico ajustado. De qualquer forma, isso não retira o mérito do Barsi, que ganhou muito dinheiro e conseguiu adquirir uma participação enorme em Unipar Carbocloro. Mas será que esse segmento de atividade é promissor aqui no país? O primeiro ponto é que a indústria do cloro no país é extremamente importante. Conforme explicam especialistas, além dos produtos sanitários, que são os mais óbvios de serem produzidos a partir do cloro, e também dos materiais plásticos, o cloro é fundamental na produção de solventes orgânicos, na produção de inseticidas que fazem o controle de pragas nas lavouras, então o setor agro depende muito do cloro, também na fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários e na depuração de águas residuais, ou seja, no setor de saneamento básico também importantíssimo, evitando proliferação de bactérias em esgotos e controlando o mau cheiro e outros riscos à saúde, ou seja, o cloro, bem como a soda, são elementos essenciais da economia, já que servem, em última análise, para a manutenção da nossa saúde, da saúde humana. Por isso, dá para dizer sim que essa empresa do segmento petroquímico está segmentada no setor perene, embora não seja ali do Best, do Barsi, mas sim é um setor perene, por mais que tenha ali os seus ciclos. Perene porque é um segmento de atividade sem o qual não dá para conceber, ao menos hoje, no estágio atual da humanidade. Ok, Luan, é inegável a importância da matéria-prima produzida pela Unipar, mas será que é um setor que pode continuar crescendo? E a resposta é sim, porque a grande aposta do mercado se centraliza no setor de saneamento básico, porque com o novo marco do saneamento básico vigente no país, empresas do setor de saneamento como Sanepar, Copasa e também Sabesp precisam fazer investimentos enormes para cumprimento das metas de universalização do saneamento básico e abastecimento de água no país. Isso gera uma necessidade de investimentos enorme, o que temporariamente diminui o fluxo de caixa livre dessas empresas, mas no futuro vai trazer bons frutos. E quem se beneficia nesse meio tempo dos investimentos dessas empresas de saneamento é justamente a Unipar. Veja só o tamanho dos investimentos dessas empresas de saneamento. Aqui é o plano plurianual de investimentos da Sanepar. Ela pretende investir até o ano de 2027 10 bilhões de reais. É um volume de investimentos muito expressivo, de apenas uma empresa do estado do Paraná. Agora a Copasa de Minas Gerais pretende investir aí 2 bilhões e
a Sabesp incríveis 26 bilhões. E aí o mercado, diante disso, percebe um crescimento de demanda por químicos, em especial o cloro. Dessa forma, o mercado projeta que, a partir de 2023, com o avanço desses planos plurianuais de investimentos, não só dessas empresas que eu trouxe aqui como exemplo no vídeo, temos, por exemplo, também a Egea, que é a maior empresa privada de saneamento básico no país, que pertence ao portfólio da Itaúsa. Somados todos esses investimentos, a demanda por cloro a partir de 2023 crescerá. E quem vai se beneficiar disso? Provavelmente a Unipar Carbocloro, que é a maior produtora dessa matéria-prima no Brasil e na América do Sul. Por isso sim, esse segmento ainda tem potencial de crescimento, apesar de toda a valorização histórica da Unipar. Ponto negativo das ações e da empresa da Unipar Carbocloro é o fato de que ela não está segmentada em nenhum segmento de listagem especial da B3, ou seja, ela não tem formalmente nenhum nível de governança corporativa diferenciado. Ela está então, digamos, no segmento comum, e isso é ruim por conta principalmente do tag along, já que, diante disso, a companhia só assegura o tag along básico de 80% das ações ordinárias, porque isso aqui é uma previsão legal, artigo 254A da Lei das Sociedades Anônimas. Dessa forma, ações preferenciais, entre elas Unip 5 e Unip 6, não contam com tag along, mas o mercado já ajusta isso no preço. Esse risco da ausência de tag along já vem no preço, então você não deveria se preocupar tanto com isso, porque o preço justifica o risco. E veja que o Barsi, mesmo sendo um mega investidor de mais de 50 anos de experiência, não se importou com esse elemento para aportar o seu dinheiro em Unipar Carbocloro. Você não deveria ficar tão aficionado no tag along. E isso, na minha visão, é sardinhagem. Por quê? Porque você deixar de colocar o seu dinheiro em bons investimentos na sua avaliação simples e puramente por ausência de tag along ou tag along de apenas de 80%, isso pode fazer com que você perca oportunidades e veja seu capital crescer em determinado segmento de atividade. Mas se você usa o tag along como princípio de investimento em relação ao qual você não pode promover nenhuma violação, tudo bem, mas eu, se fosse você, não colocaria isso como uma prioridade na seleção individual das ações da sua carteira. E em relação a dividendos, que é um tema muito importante, já que o Barsi chegou a receber, no ano de 2022, mais de 370 milhões de reais em proventos, em grande parte ali da Unipar, dentro aqui da sua política de remuneração, a companhia não prevê nada demais, um payout de 25%, que é o mínimo legal. Portanto, dentro da política de dividendos da empresa, não há nada de especial. Apesar disso, olhando-se aqui para o histórico recente de proventos, ela distribuiu muitos proventos. E aí você percebe um salto aqui nos anos de 2021 e 2022, em que a empresa saltou de pouco mais de 100 milhões de reais em 2020 para mais de 1 bilhão de reais. Então houve um crescimento aqui de praticamente 1000% em provento. Então você percebe que isso aqui é excepcional. Você não deveria contar com isso aqui para a perenidade, já que o histórico da empresa é de pagar proventos bem menores. Então tenha cautela com isso, até porque a empresa tem um payout de 25%. Então é mais razoável você esperar um dividendo menor do que esses 2 anos aqui, de 2021 e 2022, apesar do crescimento do mercado projetado diante da necessidade de investimentos no setor de saneamento. Diante dessa política de dividendo, ainda de 25%, e diante do fato de que esses proventos aqui são excepcionais e que a companhia só começou a pagar recentemente proventos de forma trimestral, eu ainda não colocaria a Unipar numa carteira previdenciária. Eu teria mais cautela nesse sentido e aguardaria melhores definições da empresa quanto ao futuro dos acionistas. Eu colocaria então numa carteira de oportunidades, até porque, como eu falei para vocês, é uma empresa sujeita ao ciclo do produto que ela vende. Então, olhando-se aqui para esse dividend yield de 16%, 17% em Unipar, eu esperaria no máximo 10, 11% ou até menos, mesmo nas cotações atuais. Seja conservador nesse sentido. Portanto, comprando Unipar a R$80, eu não esperaria mais que R$8 por ação de dividendos no ano de 2023. Ok, Luan, mas por que a ação vem caindo tanto aí nos últimos 6 meses, mesmo com boas perspectivas ainda para 2023 em relação ao setor? Isso decorre dos resultados mais fracos apresentados no terceiro trimestre e com previsão ainda de resultados mais fracos no quarto trimestre. Por quê? Um grande fator que tem influenciado a queda dos resultados da Unipar no terceiro trimestre é o resultado financeiro, ou seja, o resultado decorrente dos juros. A empresa, diante do cenário de juros altos, tem sofrido com o custo da dívida, como todas as demais empresas de capital intensivo, principalmente como é o caso da Unipar. Além disso, suas margens apertam por conta dos mais diversos fatores, os efeitos negativos da guerra. Há também o preço do PVC sendo pressionado pela alta dos juros e a queda da construção civil. A gente sabe que o setor de construção civil está bem enfraquecido, justamente pela alta dos juros, e o que acaba sustentando os resultados da empresa é justamente o preço do cloro e da soda
roda que continuam em bons níveis. E aí, olhando isso aqui para os resultados da companhia, os seus destaques financeiros, veja que ela teve queda no seu EBITDA, bem como queda na receita. Então ela está vendendo menos, com preços pressionados, e aí o seu EBITDA também foi pressionado e, consequentemente, seu lucro líquido. Então o lucro líquido do terceiro TRI foi menos de 200 milhões de reais. No segundo TRI foi mais de 500 milhões. E no terceiro TRI de 2021 foi de 788 milhões. Então você percebe que há uma desaceleração aqui, ao menos no curto e médio prazo, nos resultados da companhia. No acumulado do ano, até então, ela está tendo uma queda de apenas 9,9% dos resultados. Seu endividamento sai controlado. Então veja, tivemos uma queda de 10% na comparação anual dos resultados. No terceiro trimestre, a queda foi grande, de 60%. A queda no EBITDA foi de 20%. Tudo isso justifica a queda nas cotações. Cotação segue o resultado. Se o resultado cai, a tendência é que a cotação caia também. É isso que vem acontecendo com o Unipar. E veja que esses fatores aqui, cenário de incerteza e inflação nos Estados Unidos, na União Europeia, efeitos negativos da guerra, preço PVC, esses fatores negativos ainda seguem vigentes pelo menos em 2022, de tal modo que o quarto trimestre também será fraco e o mercado já se antecipa, por isso que a ação continua caindo aí no último mês, mas não caiu tanto, se estabilizou aqui nessa região de preço, aparentando que a cotação finalmente se ajustou aos riscos e aos resultados futuros, exceto se o resultado do quarto trimestre for tão fraco que surpreenda negativamente o mercado e possa ocasionar ainda mais uma queda. Lembrando que os resultados serão publicados no dia 20 de março de 2023, e vale ressaltar que, mesmo com essas quedas nos resultados e nas cotações, não há aqui fluxo de venda pelo controlador. O controlador, ele segue segurando a sua posição. Veja aqui a comparação da posição, não se altera, ela continua a mesma posição, 18 milhões de ações, de tal modo que você percebe que isso não impacta no Smart Money, essa queda de curto e médio prazo. Quanto às ações de Unipar, qual classe seria melhor para botar na carteira sem constituir recomendação? Primeiro ponto é que as ações ordinárias e as preferenciais classe A, o UNIP3 e o UNIP5, possuem uma liquidez muito baixa. Então veja só a liquidez da UNIP5, apenas 100 mil reais, e a UNIP3, menos de 1 milhão de reais. Então são liquidez aqui extremamente baixas, sendo que a UNIP5 ainda tem um dividend yield inferior ao dividend yield da UNIP3. Então a UNIP5, além de ter uma liquidez menor, tem um retorno menor. Então descarta a UNIP5. Sobra a UNIP3 e a UNIP6. Olha o dividend yield da Unip6, é maior que o da Unip3, além do que a liquidez da Unip6 é de mais de 40 milhões de reais por dia. Então, parece muito claro que no caso da Unipar, você deve ir atrás da Unip6. O preço justo da ação de Unipar, segundo o critério do Graham, é de R$100, então haveria aqui um potencial de rentabilidade de 30%, mas acontece que o preço justo do Graham leva em conta os indicadores passados da empresa, principalmente de lucro e também valor patrimonial, e a ação chegou a custar R$100, então preço justo, na minha visão, sim, se aproxima de R$90 a R$100 atualmente. Como o endividamento da companhia é bem controlado, muito baixo, relação dívida líquida sobre EBIT menos 0,06 negativo, você pode olhar bastante aqui para o indicador PL, que está ali em 5 vezes lucro. Não dá para olhar o EV/EBIT nesse caso, porque como o indicador está negativo de endividamento, ele desconta o EV, que o EV é valor de mercado, mas dívida. Se a dívida está descontando, é melhor olhar para o preço, que é o valor de mercado, dividido pelo lucro, que é o capital dos acionistas. Mas diante da queda nos resultados, eu projetaria aí um PL de 5 para mais, pelo menos 6 vezes lucro para ser mais conservador. Apesar do cenário de inflação, a companhia segue eficiente, com margens de 20%, um ROI de 60%, mas decorre do ciclo, então não espere um ROI tão alto. De qualquer forma, hoje é uma excelente empresa, que cresceu bastante nos últimos anos, vindo a crescer mais de 20% ao ano, com um PL de 6 vezes lucro, sim, uma empresa barata. Ainda é uma small cap, porque tem um valor de mercado de 8 bilhões de reais, o Barça comprou quando valia milhões, small cap até 15 bi, mas eu prefiro olhar até 10, porque acima de 10 já fica difícil falar que é uma small cap, né? Evolução dos resultados é muito clara, olha esse gráfico, a companhia desde 2010 vem evoluindo seus resultados, e olhando isso aqui para o gráfico de cotação e lucro, você percebe que não há uma grande distorção. Então essa linha verde é o lucro e essa linha bege é justamente a cotação. Então o lucro cresceu um pouquinho e a cotação caiu. Então a ação hoje está um pouco barata diante desse gráfico, mas não há uma grande assimetria. Por isso que eu estou dizendo para vocês, até R$90 o NIP6 é possível comprar com margem de segurança. Acima disso já não há uma margem de segurança tão elevada assim. Isso olhando para os resultados atuais. Mas se realmente 2023 melhorar o setor e também melhorar os indicadores da empresa e os seus resultados, comprar a 80 ou 90 vai ser um excelente preço. Principalmente se ela conseguir manter um ROI aí tão alto quanto nos últimos 2 anos. O que é improvável, mas precisamos confiar na companhia também.
também, que concluiu seu turnaround e hoje é o principal player nesse setor de atividade. Em conclusão, vale a pena investir em Unipar pensando em dividendos? Não hoje para uma carteira previdenciária, porque não há um histórico de consistência desses dividendos elevados, mas talvez para o futuro, sim. E por que a ação vem caindo tanto? Porque os resultados do terceiro e do quarto serão mais fracos em relação a trimestres anteriores, o que não significa que o ano de 2023 será ruim, mas o mercado já se antecipa e ajusta todo esse risco e toda essa queda nas cotações. E se eu tenho Unipar na minha carteira, tenho inserir na carteira de Small Caps, montei um vídeo específico sobre isso lá na área de membros associado Mirai. Caso você queira se tornar membro, tem diversas aulas, inclusive de análise fundamentalista, já são mais de 30 vídeos acumulados, sendo que você pode cancelar a qualquer momento associado Mirai. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você investe em Unipar? É uma ação que está no seu radar? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo, fui!